Vocês separaram que teve vinheta especial hoje, né? Essa vinheta especial é para uma aula especial, onde eu vou usar um fio especial para produzir uma peça para um dia muito especial. O aniversário dos nossos pets. Ah, gente, olha isso aqui. Olha essa belezinha, essa fofura. Me fala se seu pet não vai ficar ainda mais lindo com essa lindeza na cabecinha dele. Ou dela, né? Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse chapeuzinho de aniversário. Também vou dar dicas e truques para você poder fazer maior ou menor. Porque lá no Instagram teve muitos, mas muitos comentários pedindo aula desse chapeuzinho. E aí, né, gente? Pet é um universo. Então tem gente que tem cachorro, gente que tem gato, gente que tem hamster e tem gente que me pediu para poder fazer para os filhos. Então é lógico que eu vou ensinar vocês a diminuir ou aumentar o tamanho desse projeto. Oi, meu nome é Lilian e se você gosta do universo criativo e feito à mão, esse é o seu canal. Bom, gente, para esse projeto eu usei o fio Amigurumi Perfeito e eu descobri o porquê que ele tem esse nome, porque realmente deixa os nossos pontinhos muito perfeitos e bem estruturados. Você vai ter um orgulho quando terminar sua peça e ver que tá tudo muito lindo. Fiz uma resenha dele lá no Instagram e vou colocar aqui no canal também para vocês. Antes de começar a aula, eu quero dar uma dica bem legal para quem vende. Eu não vou falar aqui sobre custos e quanto vocês podem vender esse chapeuzinho, tá? Até porque eu não calculei. Então você calcula a sua hora, o material que você usou, o tempo que você gastou, enfim. Mas eu quero frisar que esse projeto aqui vai vender muito. O universo pet tá cada vez maior. Hoje em dia é muito difícil quem não tem um pet em casa. Então é certeza que se você tiver um produto desse para vender, ou na feira que você participar, ou no seu Instagram, enfim, com certeza vai vender. Todo mundo quer tirar uma fotinho de aniversário com seu pet, comemorar mais um dia de vida, dessas fofuras que enchem a gente de alegria. Eu fiz esse chapeuzinho pro meu gato, o Loki, ele não tá aqui agora, ele sumiu. Bora pra aula então, vai ter muitas diquinhas, então preste atenção no passo a passo e no jeitinho de fazer. Vai ser muito importante para você definir o tamanho do seu chapeuzinho. Para esse projeto, eu utilizei o fio Cisne Amigurumi Perfeito das linhas corrente. As cores eu vou deixar aí na tela para vocês. Você vai precisar também de agulha de tapeceiro. Utilizei também a agulha das linhas corrente da coleção Harry Potter, número 3. Faz pompom, mas você pode usar um pedaço de papelão por aí, tesoura, marcador de carreira e fita métrica. Bora começar! Todos os tamanhos de chapéu vão começar com a mesma quantidade de pontos no anel mágico, tá bom? Então a gente começa com o anel mágico, fazendo 6 pontos dentro desse anel. Então, para o anel, vou ensinar aqui rapidamente, mas tem passo a passo aqui no canal. Você cruza o seu fio aqui no meio, nos seus 2 dedos, vira os dedos, passa para frente, entra aqui com essa agulha embaixo desse primeiro fio e pesca essa. Segura. Meu anelzinho aqui tá pronto, mas ainda não tá travado. E para travar, você vai pegar esse fio aqui, ó, que tá solto. Ajusta aqui com o seu anel e só laça ele para travar aqui, ó, esse anel, tá travadinho. E agora sim você coloca os 6 pontos baixos dentro do anel. E aí é só entrar e fazer o seu ponto baixo normalmente. Entra no anel, laça o fio, passa para frente, procura sempre manter aqui a altura da agulha para o seu ponto não ficar nem muito apertado, nem muito frouxo. Esse aqui é um parâmetro para o ponto ficar bonito também. Laça e tira tudo. Aqui eu já tenho meu primeiro pontinho. E você vai fazer isso igualzinho, formando 6 pontos. Entra, laça, passa para frente, laça, tira os 2. Entra, laça, passa para frente e tira tudo. Até completar 6 pontinhos dentro desse anel. Confere aqui para você ver se tem 6 pontinhos mesmo. Olha que lindeza que fica o ponto nesse fio, gente. Eu fico impressionada. Puxa aqui um pouquinho, segura o seu anel aqui, junto do pontinho para ele não soltar e fecha. Fechando o anel, você volta com a agulha, começar a segunda carreira
É legal sempre anotar para você não se perder nas carreiras, ou com contador de pontos. Eu tenho esse aqui, que eu adoro, que fica mais fácil para mim. Ou você pode anotar assim no papel. Então, por exemplo, você colocou aqui a primeira carreira, né? Igual aquelas brincadeiras que a gente fazia antigamente para fazer contar pontos. Aí você vem aqui, segunda carreira. Então, sempre que você iniciar uma carreira, você faz um risquinho, tá? Para saber em qual carreira você tá. A segunda carreira vai ser um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Por 3 vezes. Então, aqui, o meu primeiro pontinho, entro aqui no topo do meu ponto, faço um ponto baixo. Não esquece de marcar para não se perder. Pode ser com um pedaço de fio também de outra cor, não precisa necessariamente ser um marcador, pode ser um alfinete, enfim, o que você tiver aí, tá? Segundo pontinho aqui vai ser aumento. E o aumento são 2 pontos no mesmo pontinho. Um ponto baixo. Um aumento. Seguir a sequência aqui de um ponto baixo, ponto baixo, aumento, até chegar aqui no marcador. Terminei com o meu aumento e fiquei aqui um total de 9 pontos nessa carreira. Próxima carreira vai ser só ponto sobre ponto, sem aumento. Então, entra aqui no primeiro pontinho, faz um ponto baixo e segue de ponto baixo até chegar do outro lado. Ele já vai dando essa emborcadinha aqui e aí você vira direitinho do lado direito. Nota que tem um buraquinho aqui do anel mágico, você pode puxar mais esse fiozinho aqui do meio. A quarta carreira, em vez de ser um ponto baixo, um aumento, vai ser 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. A sequência vai ser sempre do mesmo jeito. Uma carreira de aumento, outra carreira só de ponto sobre ponto. Uma carreira de aumento, outra carreira só de ponto sobre ponto. E vai indo assim até o tamanho que você desejar. Então, essa quarta carreira vão ser 2 pontos baixos, um aumento. 1, 2, um aumento. Você segue assim até chegar no marcador. Ficamos com 12 pontos baixos, a próxima carreira é só ponto sobre ponto, então não vai ter aumento, vai continuar com 12 pontos. Então, quinta carreira, 12 pontos baixos. Vamos para a nossa sexta carreira, e a sexta carreira vão ser 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos, um aumento, por 3 vezes. Então, foram um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. Agora, a sexta carreira vão ser 3 pontos baixos, um aumento. A próxima, só ponto baixo. E a oitava carreira vai ser o quê? Se a gente seguir essa sequência. 4 pontos baixos, um aumento. Depois, 5 pontos baixos, um aumento. 6 pontos baixos, um aumento. 7 pontos baixos, um aumento. Então, assim, é só seguir essa sequência, tá? Não tem segredo. Lembrando que toda carreira de aumento, a próxima vai ser só ponto baixo. 1, 2, 3, um aumento. Sexta e sétima carreira, então, ficaram com 15 pontos baixos. Agora, a oitava carreira vão ser do quê? 4 pontos baixos, um aumento. Por 3 vezes. 4 pontos baixos, um aumento, até chegar no marcador. Próxima carreira, só ponto sobre ponto. Percebam que aqui já tá formando o nosso conezinho e tá bem fofo. E aí, você já vê, por exemplo, se você for colocar no hamster, esse tamanho eu acho que já tá legal. Até poderia ser menor, né? Dependendo, não sei, a cabecinha do hamster, eu não sei. Aí vai ser você com o seu bichinho, para você medir na cabecinha dele, tá? Você pode fazer essa medida, por exemplo, com uma régua entre orelha a orelha. Então, por exemplo, aqui tá as orelhinhas do gatinho, do cachorro, enfim. Você mede até antes da orelhinha deles, para poder não ficar incomodando a orelha, tá? Continuando, paramos aqui nona carreira, que foi ponto baixo em toda a volta. Estamos com 18 pontos. E a próxima vai ser o quê? 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. 2, 3... Essa carreira vai terminar com 21 pontos. Depois dessa, décima carreira, vão ser só ponto sobre ponto. Carreira 10, carreira 11 com 21 pontos. E agora,
Vamos para a 12ª carreira, que vão ser 6 pontos baixos, um aumento, 6 pontos baixos, um aumento. Então, acho que agora já deu para decorar certinho. Cada carreira dessa vai ter a sua sequência. Para esse chapéuzinho aqui, eu fiz num total de 23 carreiras, a parte azul, tá? E aqui eu terminei com a carreira 24, com esse pontinho aqui. Para esse tamanho que deu, é lógico que minha fita métrica é de gato. A Lilian, mas é tigre, para mim é gato. Ai, gente. Vamos lá. Deu aqui, ó, deu 9 centímetros, tá? No meu pontinho desse fio, tá? Deu 9 centímetros. 9,5 contando aqui com a última carreira. Só para vocês terem uma noção, tá? Vamos ver. Também deu 9. Sem contar aqui com pontinho amarelo, né? Que daí fica um pouquinho mais compridinho. Lembrando que a cada carreira de aumento que vocês fizerem, vai ter uma carreira só de ponto sobre ponto. Então, eu vou seguir aqui. Esse chapeuzinho aqui vai ficar uma graça pra Mia, eu tenho certeza que ela vai adorar. E volto aqui com vocês quando eu atingir a quantidade de carreiras que eu preciso, tá? Ah, gente, só uma coisa que eu devia ter feito aqui eu não fiz, que é conduzir esse fio aqui do anel mágico. Mas não tem problema, depois a gente pode esconder ele ali por dentro com a própria agulha de tapeceiro, tá? Cheguei aqui na minha 18ª carreira e eu estou com 33 pontos. E por se tratar de um gato que não tem um tamanho de um cachorro grande, eu parei nesse momento de alternar as carreiras e agora só comecei carreira de aumento para poder expandir mais essa circunferência do meu chapéu, de uma forma mais acelerada para que ele não fique tão grande. Se o seu pet for maior ou se for para uma criança, você continua seguindo essa sequência, que seu chapéu vai ficar que nem chapéu tradicional de aniversário. Ele vai crescendo suavemente, ficando até o tamanho desejado. Então, gente, é uma questão de observação. Não façam muitas carreiras de aumento na sequência, porque vai embabadar. Então, é só quando chegar no finalzinho mesmo e você sentir que a sua circunferência tem que ficar um pouquinho maior, tá? Se for um bichinho maior ou para uma criança, não vai precisar ter essa preocupação. Então, vamos seguindo. Terminei aqui a minha carreira 23. Fiquei aqui exatamente com a mesma quantidade de pontos aqui do azulzinho. Então, aqui, terminando, para trocar de fio, eu só vou fazer aqui um baixíssimo. Cortar aqui meu fio. E hoje eu tô toda no estilo pet, né? Como vocês podem ver. Porque eles merecem. Vou iniciar com o meu fio amarelo. E essa sequência vai ser assim. Eu fiz nessa distância e esse é o ponto pipoca. Ponto pipoca já ensinei aqui também, o passo a passo. Iniciei aqui, olha, com 3 pontos baixos, uma pipoca. 3 pontos baixos, uma pipoca. Significa que se no quarto ponto tem a pipoca, vai ser o meu motivo múltiplo de 4. Sendo que vai ser 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Isso porque eu quis dar essa distância aqui entre as pipoquinhas para poder elas ficarem mais evidentes, né? Eu acredito que mais afastadinhas elas ficam mais ressaltadas do que muito juntinhas, que já dá um outro efeito. Importante ter atenção nisso para poder terminar certinho aqui a parte de trás, o início aqui para poder dar certinho, tá? Pego aqui o meu fio, entro nesse primeiro pontinho, posso colocar esse fiozinho para cá e já vou conduzindo ele. Pesco o meu fio e faço aqui um ponto baixo e vou seguindo de 1, 2, ó, o meu fio tá aqui na lateral, então eu só coloco o meu dedo aqui, ó, rente ao fio, que já vou conduzindo ele. 1, 2, 3 pontos baixos e uma pipoquinha. Nada mais é que vários pontos altos juntos no mesmo ponto. Eu fiz uma pipoquinha de 4 pontos. Tem pipoquinha de quantos pontos você quiser, tá? Então, laço, entro no meu ponto
laço, passo para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Esse é meu ponto alto. Vou fazer mais 3 pontos altos aqui, nesse mesmo pontinho. Eu tenho aqui 4 pontos altos no mesmo pontinho, puxo meu fio, tiro a agulha e agora, ó, eu vou contar aqui no primeiro ponto alto que eu fiz. 1, 2, 3, 4. Entro aqui com a minha agulha, entro na minha argolinha e ajusto. Pego esse fio e puxo tudo, ó. Puxei, agora eu vou fazer só aqui uma correntinha, né? Puxar o meu fio aqui por essa argolinha para poder travar a minha pipoquinha. E olha que coisa mais gostosinha que fica. Parece uma pipoca mesmo, né? E agora continua assim, 3 pontos baixos, uma pipoca, 3 pontos baixos, uma pipoca, até chegar ali do outro lado. Então, toma cuidado para não confundir aqui e entrar no mesmo ponto. Entro aqui nesse ponto, faço um ponto baixo e vou seguindo, conduzindo esse fio aqui também, que daí já vai arrematando. 3 pontos baixos e aqui outra pipoquinha. Você vai seguindo essa sequência até chegar aqui do outro lado. Dei a volta aqui fazendo esse padrão de 3 pontos baixos e uma pipoquinha. E aí vai dar certinho para emendar aqui, que foi onde eu comecei a carreira. Aqui, ó, não é um pontinho, é onde teve uma emenda, tá vendo? Tanto que, ó, se você tentar ver, não tem ponto, ó, não dá para abrir, tá? Então, deu certinho, não vai confundir essa parte. Aí, você pode só fazer aqui, ó, pode até fazer um ponto baixo, em cima desse ponto baixo, quando a gente começa o ponto baixo, ele fica mais assim, ó, tortinho para cá. Então, você pode, não tem problema, você pode fazer esse ponto baixo em cima dele. Então, desconsidere essa parte aqui, que não é ponto. E aí, faz um pontinho baixo aqui, em cima do outro, ó. Vai ficar bem certinho. Corta o fio. Pode fazer um baixíssimo aqui nesse próximo pontinho, só para poder travar. E aí, você puxa assim, ó. Você vem com a agulha de tapeceiro. Desconsidere esse machucado, porque a minha fofinha foi tomar vacina. Fui dar remédio para ela por causa da vacina, na verdade. Peraí que eu não falei o que eu tava fazendo aqui. E aí, ela segurou com as unhinhas dela aqui no meu dedo, né? Quem tem gato sabe como é. Ó, eu tô aqui, fiz aqui a minha travinha, pulo esse pontinho aqui e vou entrar nesse aqui, no topo do ponto, ó. Pra ficar bem perfeitinho o arremate. E aqui eu volto, pulo esse aqui novamente e vou entrar nesse, só na alcinha de trás aqui, ó. Ó, vai ficar bem certinho. E aqui você esconde o fio. E pode cortar a rede. Pode ir e voltar também, se você sentir mais segurança. Agora a gente vai para fazer o nosso pompom. Eu uso esse aparelhinho aqui, esse chama Faz Pompom. Vem um conjuntinho com vários modelos, você acha na internet facilmente para vender. Mas você pode usar também um pedacinho de papelão, ou fazer no dedo, inclusive, você pode fazer da forma que você quiser o pompom, tá? O que eu acho legal desse Faz Pompom é que ele economiza fio, porque no outro você tem que recortar muito e acaba gastando bastante lã. Esse aqui ele praticamente já fica totalmente redondinho, você só tem que aparar um pouquinho. Então você vai fazer o seguinte, vai colocar essa parte com essa parte, tá vendo que ele é assim? Ó. Junta, pega o seu fio e só vai enrolando um do ladinho do outro bem juntinho. Pode dar uma, duas voltas, uma em cima da outra, o tanto que você quer que ele fique gordinho. Eu fui e voltei por cima,
e preenchi alguns espaços que eu achei que estava vazio e foi isso. Vai cortar e fazer o mesmo processo do outro lado. Feito isso, você vai fechar e ele tem essas travas aqui, ó. Aí você vai encaixar a travinha e cortar. E aí você simplesmente faz isso aqui, ó, corta no meio. Já tem certinho aqui a risquinha para cortar no meio. Agora eu pego um fio grandinho, meço aqui no meio e passo aqui. E vou fazer uns 2, 3 nozinhos para ficar bem apertadinho. Puxa com delicadeza, tá? Puxa com firmeza, mas com delicadeza. E dá aí os seus 3 nozinhos. Bem puxadinho, agora eu já posso soltar. E o pomponzinho tá feito, ó. Depois a gente apara ele bonitinho, porque agora a gente vai colocar no chapéuzinho aqui. Agulha de tapeceiro nunca é demais, você tem em casa. Entra aqui, ó, dentro, no meio do buraquinho do anel mágico que você fez e puxa. Pode virar aqui, ó, seu chapéuzinho. E aí você pode já fazer um nozinho junto com esse rosinha que tá aqui, caso você tenha deixado. Outro nozinho com esse amarelo aqui, pra ficar bem firmezinho. Esconde esse fio. Feito isso, você vai pegar de novo a sua agulha de tapeceiro e sair na lateralzinha ali. Passar, em vez de ser no anel mágico, você vai passar aqui na lateralzinha aqui, ó, no outro pontinho, tá vendo? Pra poder esse chapéuzinho, esse pompom ficar mais firme. Aí você passa por dentro do pompom de novo, ó, pode passar. Ó, ele vai ficar mais grudadinho aqui no chapéu. Entra em algum cantinho aqui em cima e volta pra dentro do chapéu, ó. No mesmo lugar que eu entrei aqui, ó, no meio do anel mágico. Tá vendo que eu tô dentro do pompom, não precisa ser certinho não, é só pra deixar ele mais firme mesmo. Ó, e ele fica bem firmezinho, bem grudadinho, ó, não fica caindo, tá vendo? E esconde o seu fio. Você vai pegar uma tesoura bem afiadinha que você tem aí, vai dar uma leve apertada assim no seu pompom para você ver como que tá essa redondeza dele e só aparar as pontinhas, ó. Vira do outro lado para poder também tirar. Esse fio fica lindo no pompom. Olha, você dá uma bagunçadinha assim, coisa mais linda. Se vocês quiserem desse tamanho, o meu ficou com 3,5, vocês podem reproduzir esse tamanho no papelão. Vou dar um exemplo aqui com isso aqui. Você vai pegar o seu fio e enrolar muitas e muitas vezes para ele ficar bem gordinho. Você tem que considerar a parte da frente e de trás também, tá? Então, você vê aí o quão gordinho você quer. Feito isso, você vai tirar com delicadeza, pegar o seu fio da mesma cor, colocar no meio igual a gente fez do outro e amarrar. Dê aí uns 3 nozinhos e vai passar a sua tesoura aqui nesse meio. Como vai estar amarrado, não vai desmanchar, olha só. Enfim, só tô dando um exemplo, mas quando você cortar, ele já vai formar o pomponzinho. Como eu tinha falado, o pompom feito assim, ele fica mais magrinho, então precisa de mais voltas. E aí você vai fazer o seu pompom de acordo com o tamanho do seu chapéuzinho, tá bom? Para finalizar essa lindeza, você vai procurar onde você finalizou, onde você começou. Que eu não tô encontrando aqui, acho que é aqui, ó. Gente, tá tão perfeitinho que eu não sei, tá? Mas enfim, vai colocar essa parte por trás. Então, você segue aqui a risca dos aumentos, ó, uma parte que fica mais bonitinha pra frente, tá? E aí, vai pegar aqui
nas laterais e fazer a alcinha. Pegar na pipoquinha aqui mesmo, ó. Você vê aqui a alcinha da pipoquinha e entra. Só que em vez de ser de dentro para fora, você vai entrar de fora para dentro. Para poder, essa correntinha, né, ficar do lado certo, tá? Então, vem aqui e só faz correntinha. Para os meus gatos, eu fiz 33 correntinhas, mas aí você mede aí na cabecinha do seu pet, tá? Finalizei aqui a minha peça com ponto picô de 4 correntinhas. Fiz aqui 4 correntinhas para ficar mais gordinho. Volta aqui, né? Subi 4 correntinhas, volta aqui na minha primeira correntinha e faço um baixíssimo para ficar um gordinho assim, tá vendo? Puxo. Vou passando aqui entre alguns fiozinhos. Passei aqui, volto aqui. Posso até voltar aqui no ponto picôzinho para poder ficar disfarçadinho aqui, tá vendo? Passo em alguns pontinhos, ele vai ficar mais redondinho, inclusive. Passo nesse último pontinho, onde eu comecei, e já pode cortar a rente. Aqui, que sobrou, nessa correntinha, você vai entrar aqui por algum fiozinho para deixar mais firmezinho, tá vendo? E fazer o arremate. Pula aqui um pontinho e volta para cá, para travar. Corta a rente. E aí, você vai fazer a mesma coisa desse lado de cá também. E ficou assim, essa lindeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tá o azulzinho também. Façam e me mostrem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um beijo e até a próxima aula.